Olá! Aprendemos nas aulas de redação que parágrafos se dividem em tópico frasal e desenvolvimento. Ora, o tópico frasal é a frase mais importante do parágrafo, a que introduz e resume seu conteúdo. Tanto que podemos ter parágrafos sem desenvolvimento, mas este é sempre o desenvolvimento de um tópico frasal. Sem tópico frasal, não há desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento, temos frases que desenvolvem diretamente o tópico frasal, chamadas frases principais de desenvolvimento, e as que complementam as principais, chamadas de frases secundárias de desenvolvimento, que desenvolvem o tópico frasal indiretamente, tudo de maneira hierárquica. O chamado parágrafo padrão, isto é, aquele que tem tópico frasal e desenvolvimento, tem uma estrutura semelhante à do próprio texto. Cada parágrafo é, portanto, um mini-texto. Sua estrutura é a seguinte: o tópico frasal apresenta o tema do parágrafo. O desenvolvimento discute o tema proposto no tópico, apresentando as informações relevantes, distribuídas em frases principais e secundárias de desenvolvimento. Finalmente, o parágrafo pode opcionalmente ter uma conclusão, especialmente se ele for longo. A conclusão costuma ser uma espécie de resumo do parágrafo ou a apresentação da ideia mais importante do desenvolvimento. No desenvolvimento do parágrafo, as frases principais desenvolvem diretamente o tópico frasal. Já as frases secundárias desenvolvem diretamente as principais e indiretamente o tópico frasal. Vejamos o parágrafo a seguir, extraído do livro Curso Básico de Redação, de Cláudio Moreno e Paulo Coimbra Guedes. Observe a hierarquia das frases do desenvolvimento em relação ao tópico frasal. Os índios brasileiros provêem sua subsistência usando os recursos naturais de seu meio ambiente. A grande maioria das tribos pratica a agricultura. Seu processo agrícola, chamado coivara, consiste num sistema de queimadas e de fertilização da terra com as cinzas. A caça e a pesca não despertam o mesmo interesse em todos os grupos tribais. Certas tribos possuem alimentação predominantemente carnívora e são hábeis caçadoras. Algumas outras apresentam grande número de preceitos religiosos que proíbem comer a carne de certos mamíferos, tendo, por isso, a base de sua alimentação na pesca. A coleta de raízes, frutos silvestres e mel é praticada em grau menor ou maior por todas as tribos. Para aqueles que desconhecem a agricultura, constitui-se na principal fonte de alimento vegetal. Observe agora a hierarquia do parágrafo. O tópico frasal anuncia o assunto, no caso, a subsistência dos índios brasileiros. A primeira frase do desenvolvimento é uma frase principal, que apresenta o primeiro meio de subsistência, a agricultura. A segunda frase é secundária, pois continua falando de agricultura, mais especificamente da técnica de plantio chamada coivara. A terceira frase é uma nova principal, pois introduz o segundo meio de subsistência, a caça e a pesca. Seguem-se duas frases secundárias falando respectivamente sobre caça e sobre pesca. A próxima frase é novamente principal e traz o terceiro meio de subsistência dos índios, a coleta de raízes e frutos. A última frase complementa as informações sobre a coleta. O parágrafo tem, portanto, a seguinte estrutura: um texto é o desenvolvimento em parágrafos de um tema pré-definido. O tema, apresentado na introdução do texto, é desenvolvido em partes, capítulos, subcapítulos, itens, subitens, todos eles formados de parágrafos. Todo texto, qualquer que seja o seu gênero, tem uma estrutura do tipo introdução, desenvolvimento, conclusão. A introdução apresenta o tema ao leitor. O desenvolvimento, dividido em tópicos, discute o tema e apresenta as informações novas e relevantes sobre ele. A conclusão retoma o tema e resume os argumentos, dando uma posição definitiva sobre ele. O tema se divide em subtemas, ou tópicos, que podem dividir-se em subtópicos e assim sucessivamente até um certo limite de especificidade. Temos uma situação como esta. Se o texto for um livro, cada um dos tópicos corresponde a um capítulo. Os subtópicos são subcapítulos e assim por diante. Se o texto for um artigo, cada tópico pode ser um subtítulo do artigo, e os subtópicos são os parágrafos.
Em resumo, na língua, todos os elementos se organizam em relações estruturais. A sintaxe se constitui de dois processos: ordenação horizontal, isto é, a coordenação, em que há igualdade de funções, e a ordenação vertical, ou subordinação, que estabelece uma diferença de funções entre os elementos linguísticos. Há sintaxe e, portanto, coordenação e subordinação em todos os níveis da língua, pois dois elementos linguísticos só podem acoplar-se de duas maneiras, horizontal ou verticalmente. Essa regra vale para os átomos, moléculas, células, galáxias, cargos de uma empresa e para a linguagem. Nesta, tal regra preside a formação de sílabas, palavras, orações, frases, parágrafos e textos. Trata-se de um princípio geral da linguagem, que tem a ver com a própria maneira como a mente pensa, e, evidentemente, tem a ver com a maneira como a natureza funciona. Até a próxima!